Me. Maturidade espiritual. E antes de nós entrarmos assim nos detalhes dessa mensagem, eu quero contar uma história para você. Uma história muito legal. Fique ligado nessa história. Olha só. Um casal entrou em uma loja de antiguidades e eles viram uma linda e delicada xícara magnífica, bem lá no alto de uma prateleira, no interior da loja. E simplesmente se apaixonaram por ela. Disseram: essa xícara é muito linda, é a mais linda que já vimos. Nós precisamos ter essa xícara. De repente, aquela xícara começou a falar. Ela disse: sabe, nem sempre eu fui assim, desse jeito. Houve um tempo em que eu não era assim tão atraente. Houve um tempo em minha vida em que eu era apenas um pedaço de argila velha, dura e cinza. Mas então veio o oleiro, ele pegou-me um dia e começou a dar-me forma. Remodelou-me e eu disse: pare com isso, o que você está fazendo? Está doendo, deixe-me em paz. E ele simplesmente olhou para mim com um sorriso no rosto e disse: ainda não. Então, ele colocou-me nessa roda e começou a girar, a girar. Eu fiquei tão tonta que nem podia ver para onde eu estava indo. Sentia que estava perdendo algo. Tudo girava em minha volta e eu não sabia mais o que estava acontecendo. E comecei a passar mal e disse: deixe-me sair daqui. E ele apenas sorriu e disse: ainda não. Finalmente chegou o dia em que eu assumi uma outra forma, em que todo aquele processo finalmente deu-me uma outra forma. Toda aquela modelagem, as batidas, as espremidas, os apertos, deram-me essa forma. E de repente, ele colocou-me num forno, e era chamado de primeiro cozimento, e estava tão quente lá dentro, eu não podia acreditar o quanto era quente, e eu gritava: ai, não aguento isso, eu vou morrer, você tem que me tirar daqui, você não me ama. Então eu chorava: por que você está me deixando aqui? A porta do forno tinha um vidro, e o oleiro podia olhar através do vidro, e ele tinha um grande sorriso no rosto, e certo olhar nos olhos, mas ele não me deixava sair. Mais uma vez, ele sorriu apenas e disse: ainda não. E finalmente, a porta do forno se abriu. Ele pegou-me e colocou-me na prateleira. Eu pensei: agora, graças a Deus, acabou. Mas ele começou a pintar-me por toda parte. Uma tinta fedida, mudando a minha cor de cinza para o azul que sou agora. E eu disse: isso cheira mal, isso está me sufocando, eu não gosto desse cheiro, pare com isso. E tudo o que ele me disse foi: ainda não. Então ele me colocou de volta no segundo forno, e era chamado de segundo cozimento. Era 2 vezes mais quente. Eu pensei: agora eu vou morrer, e com certeza isso aqui vai ser o meu fim, ele vai acabar comigo. Tire-me daqui, eu não aguento mais, eu não consigo suportar isso. Finalmente, um dia, a porta se abriu, e ele levou-me para fora, e colocou-me aqui, nessa prateleira, para deixar-me esfriar. E depois que eu me esfriei, um dia ele chegou, e entregou-me um espelho, e eu olhei para mim mesma, mas então, eu não pude acreditar no quanto eu estava bonita, e eu não conseguia acreditar no quanto eu havia mudado. Agora, eu não pareço nada com aquele pedaço de argila antigo que eu costumava ser. Agora, eu sou essa bela e delicada xícara, e todo mundo me quer agora. Mas houve um tempo em minha vida em que ninguém me queria, e ninguém gostava de mim, ninguém prestava atenção em mim. Eles apenas me chutavam e andavam em cima de mim. Mas agora eu sou especial, mas nem sempre eu fui assim, desse jeito.
O oleiro é Jesus. E nós somos a argila. Nós somos o barro na mão do oleiro. E esse oleiro, a Bíblia diz que ele começou uma boa obra na nossa vida. E assim como essa xícara passou por um processo, né, de ser amassada, de ser modelada, de ir para o primeiro cozimento, de ir para o segundo cozimento, de passar pelo processo da pintura, de ser colocada para esfriar, esperar o tempo, finalmente ela foi exposta. E ela começou a ser admirada por muitas pessoas e até desejada, né? Todos nós, queridos, realmente nós estamos em um processo de maturidade. Amém? Muitas vezes nós não entendemos. Às vezes esperneamos, gritamos, reclamamos. Senhor, tu não me ama. Senhor, me tira dessa situação. Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, de novo. Até quando, Jesus? Sabe, o oleiro sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o propósito que ele tem para a sua vida. E que a Bíblia também diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, o fato de você amar ao Senhor, realmente eu creio que Deus está te modelando, está trabalhando em você, está trabalhando em mim, para que nós possamos ser vasos de honra em suas mãos, para que nós possamos realmente viver o melhor de Deus para a nossa vida aqui nesta terra. Muda-me. Você já fez essa oração? É difícil fazer essa oração. Muita gente até, eu já vi pessoas falarem assim, eu tenho muito medo de fazer essa oração, pastora. Eu não gosto de fazer essa oração, porque eu sei que se eu fizer essa oração, vai vir problema, vai vir situações, Deus vai permitir, misericórdia. Será que eu estou preparado para isso? Queridos, o nosso grande amigo, o nosso precioso amigo que se chama Espírito Santo, ele está conosco para nos ajudar nesse processo. O Senhor Jesus, ele falou, eu estarei com vocês, vocês não estarão sós, eu vou estar com vocês, eu vou estar fortalecendo, eu vou estar renovando, eu sou a força que você precisa. Ele está com você, nesse processo, nessa modelagem, sabe? Nesse momento que você está passando, saiba, tenha certeza de uma coisa, que o Espírito Santo de Deus, Ele está conosco, é Ele que nos capacita realmente a passar por todos esses processos, amém? Deus está mudando você, pode nem sempre fazer, você se sente bem, nem todas as vezes vai nos fazer bem, o processo que Deus está nos levando a passar, mas é sempre para o seu benefício, é para o seu bem. Quem sabe hoje você não entende, igual esses dias, eu não estou lembrado quem, mas, lembrei quem, mas alguém me falou, quando eu era adolescente, eu não entendia porque a minha mãe me falava certas coisas que não era para mim fazer. Ela falava, não faça isso, não faça aquilo, olha, essa decisão é errada. Mas muitas das vezes o adolescente, o jovem, ele acha que ele está certo, ele acha que ele sabe mais, ele acha que sabe mais do que o pai, mais do que a mãe, e muitas vezes, não, mas eu sei o que é melhor para mim. E essa jovem senhora, eu ouvindo ela comentando, ela falou, e hoje eu, casada, com os meus filhos, hoje eu entendo que a minha mãe, o que ela falava, estava completamente certo. Queridos, é tão melhor aprender com os erros dos outros, mas na grande maioria das vezes, a pessoa ainda toma decisões erradas e vai aprender com os próprios erros e é mais doloroso. Então, todo o processo é para o nosso benefício. Maturidade espiritual
é deixar de viver para me agradar e passar a viver para agradar a Deus. Eu não estou aqui apenas para mim mesma. Eu estou aqui porque Deus quer fazer algo para mim e também porque Ele quer fazer algo através de mim. Deus quer fazer algo para você, algo em você e algo através de você. Isso é poderoso demais. Nos deixar ser usados, nos deixar ser modelados pelo o Senhor dos Senhores, pelo Criador do universo, o Criador da vida. Isso é uma honra poderosa. Então Ele quer fazer algo através das nossas vidas. E para que Ele faça algo através de mim, para que Ele faça algo através de você, com certeza, nós precisamos de mudanças. Com certeza nós vamos precisar ir para o forno, ir para a olaria, né? Para a olaria do Senhor, pelas mãos poderosas do Senhor. Com certeza, porque Deus é perfeito. Porque Deus, tudo que Ele faz é perfeito. O plano dEle é bom, perfeito e agradável para a sua vida. Então, queridos, nós precisamos de mudança. Muitas pessoas, às vezes, não se deixam ser modeladas pelo Senhor. Não se deixam passar pelo processo. E anos e anos e anos, aquele homem, aquela mulher está no mesmo nível. Não tem uma maturidade. Sabe? Às vezes tem pessoas que têm idade, mas não têm maturidade. Você conhece alguém assim? Que você diz, poxa, mas o fulano, né? Olha a idade. Já é um senhor, ou já é uma senhora, já é, mas não tem maturidade. Quanto que muitas vezes tem jovens, né? Tem pessoas com uma idade tão, assim, menos, e ela tem uma maturidade, tem uma responsabilidade, sabe lidar com as situações. Eu lembro, quando eu casei com o Elcio, esse dia até estava compartilhando com alguns jovens, que eu, assim, a experiência do Elcio, né, como casado, como recém-casado, o Elcio parecia assim que ele já tinha na prática, né, sido casado. Mas eu sei que é por causa do discipulado que ele já tinha com o pastor Geraldo, desde os 19 anos de idade que ele estava sendo discipulado. Então o pastor Geraldo investia muito na vida dele e aconselhava muito ele. Então, como recém-casada, eu que errei muito. Eu que errei muito, né? Eu tinha lá meus momentos, né, de imaturidade, que depois eu comecei a olhar, e eu comecei a ficar com vergonha de mim mesma, comecei a ficar com vergonha das minhas criancices, sabe, dizer, meu Deus, que vergonha, que coisa feia, né, e eu olhava para o Elcio assim, tanta sabedoria, como lidar com aquela situação, sabe, eu não sei se você esposa já foi desse jeito, ou se você conhece alguma esposa desse jeito, sabe aquela esposa que fica emburrada, né, que não quer falar com o marido, e o marido está lá, meu bem, fui eu que errei, me perdoa, eu que fazia, né, eu ficava chateada com algumas coisas, rapidamente, eu ficava logo emburrada, a palavra, né, vocês sabem o que é emburrado, né, ficava logo chateada, né? Aí o Elcio ia lá, Marlene, o que foi que eu te fiz? E eu, não falava. Passava o dia sem falar sabe aquela, acho que era só eu, né? Aquela esposa que passa o dia sem falar nenhuma palavra. Né? Aí ela pratica a palavra, né? Que é 100 palavras, né? Mas no momento errado. Né, e ficava lá, emburrada. Também não vou falar com ele. Estou aqui. Sabe? E daí, eu fui vendo que eu era bebê. Que aquilo era criancice. E que eu precisava de mudança. Cheguei com a minha discipuladora. Falei, pastora, me ajude. Eu sou assim. Deixa eu tirar minha máscara aqui. E eu sou desse jeito. Cheguei com meu marido e falei, meu bem, me ajude.
Eu tenho essa dificuldade, eu preciso de você, eu preciso da sua ajuda. Sabe, queridos? Então, às vezes, a pessoa está tanto tempo, até mesmo na igreja, servindo ao Senhor, mas ainda não tem maturidade na sua vida, não sabe lidar com as situações. E olha só, deixa eu dar para você 2 exemplos aqui de atitude de imaturidade e de atitude de maturidade. Lá no livro de Lucas, no capítulo 15, do versículo de 11 ao 32, lá Jesus conta a parábola do filho pródigo. Eu creio que todos vocês conhecem essa parábola, né? Até as crianças conhecem essa história, porque assistem os desenhos, né? E é muito comentada essa parábola, né? Daquele jovem que chegou com o seu pai e falou: olha, pai, é o seguinte, eu quero a parte da minha herança. Eu quero viver a minha vida, eu sou jovem, eu quero aproveitar. E ele falou: dá-me a parte que me cabe. Eu quero a parte da minha herança. Então, atitude de imaturidade é quando eu quero o que eu quero. Eu quero do meu jeito. Eu quero e tem que ser agora. Dá-me. Olha só a imaturidade desse jovem. E essa imaturidade levou esse jovem a pagar um alto preço. E a imaturidade na vida de muitos cristãos, de muitos jovens, adolescentes, homens, mulheres, levam essa pessoa a pagar um preço alto. Quando coloca a sua vontade, quando é o seu eu, dá-me, pai. Olha, pai, eu quero. Ele não chegou pedindo a opinião. Queridos, é tão importante você pedir opinião para as pessoas certas. Olha, você quer ter sucesso na sua vida, um dos segredos do sucesso, para você crescer, peça opinião para as pessoas certas. Pessoas realmente que são sábias. Peça orientação antes de tomar uma decisão. Esse jovem chegou: dá-me, eu quero. Eu decidi. Cuidado, não chegue com um pacote fechado, né? Ore, coloque diante de Deus, peça ajuda. Aquele jovem foi e gastou tudo que tinha, e farriou, e com os amigos, porque quando tem o dinheiro, está cheio lá dos amigos, né, que querem se aproveitar daquele momento, mas aquele país, aquele lugar, ali passou por um momento muito difícil, de fome, de miséria, né, de muito sofrimento, e aquele jovem gastou tudo que ele tinha, e ele ficou ali, né, ao ponto de passar fome, e ele foi atrás de emprego, e conseguiu ali numa fazenda, né, um emprego, e ele falou: olha, eu faço qualquer coisa, mas eu quero um trabalho, eu preciso comer. Deram lá um trabalho para ele cuidar dos porcos, e a Bíblia diz na parábola, Jesus contando, que ele desejou comer. Olha, o que a imaturidade leva uma pessoa, a que nível leva, né? Quando eu coloco o meu eu, a minha vontade, o meu querer, o dá-me. Aquele jovem desejou comer aquela comida dos porcos, né? E foi negado, até a comida dos porcos foi negado para ele. E isso levou aquele jovem a meditar, a pensar: poxa vida, eu estou aqui passando fome, eu estou aqui me humilhando, querendo comer a comida dos porcos, e nem isso estão querendo me dar. E ele falou: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá até os empregados deles estão passando melhor que eu, tem do bom e do melhor. Eu vou chegar com meu pai. Aí agora, ele vai para um nível de maturidade, e ele diz assim: e eu vou chegar com meu pai, eu vou falar: faze de mim, pelo menos como um dos teus empregados, me trata pelo menos como um dos teus empregados, faz. Agora, a atitude dele é outra, ele está colocando a vontade de Deus em primeiro lugar, ele não está dizendo: dá-me, eu quero. Não, agora a situação que ele passou
levou ele a ter uma outra atitude. Ele amadureceu com as circunstâncias, amadureceu tomando decisão errada, e agora ele reconhece que ele fez algo errado, e agora sim, ele toma uma decisão certa, e ele chega com o pai dele e fala: faze-me, eu quero agora a tua vontade, Senhor. Qual é a tua vontade para a minha vida? Isso é uma atitude de maturidade. Então, nós precisamos ir do dá-me para faça de mim. Nós precisamos ir do isso é o que eu quero para Deus, o que o Senhor quer. É totalmente diferente, queridos. Quando nós realmente temos essa atitude de maturidade. Vamos ver então aqui algumas características. Você agora vamos nos autoanalisar para ver se em que nível de maturidade eu estou. Vamos nos colocar numa balança, eu vou me colocar, eu estou me colocando, você se coloca aí, né? E deixa Deus agora falar ao nosso coração aquilo que Ele quer falar. Algumas características de maturidade espiritual. Primeiro, autocontrole. Eu quero a vontade de Deus. Lá no livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 42. Tem esse versículo no telão ou só está a referência? Então, vamos ler aqui, que é tão importante nós lermos a palavra. Lucas, no capítulo 22, no versículo 42 aqui, está escrito assim: quando Jesus, ele vai fazer a sua oração, sabendo que ele vai passar por um processo muito dolorido, muito doloroso, sabendo que ele vai ser traído por um discípulo com um beijo, sabendo que ele vai carregar uma pesada cruz, sabendo que ele vai receber uma coroa de espinho, sabendo todo o processo que ele ia passar. Olha o que ele diz: Pai, se o Senhor quiser, afaste de mim este cálice, o cálice do sofrimento, da via dolorosa. Mas a oração dele continua, e a parte B do versículo fala: porém eu quero fazer a sua vontade, e não a minha. Gente, isso aqui é poderoso demais. Se você soubesse o que vai acontecer com você daqui aos próximos 5 anos, pelo processo que você vai passar, você está disposto a fazer essa oração? Outro dia eu estava aqui no momento da adoração, e é tão gostoso o momento da adoração, onde nós nos quebrantamos, adoramos ao Senhor, né? É gostoso demais, sabe, gente? E eu estava aqui, adorando, né? E eu falando: Senhor, eu te dou meu coração, Jesus. Eu preciso do Senhor, Espírito Santo. E eu falei: Senhor, eu quero a tua vontade na minha vida. Mas de repente eu ouvi uma voz. E eu sei que essa voz era o Espírito Santo. Sabe aquela voz que falou assim: mesmo que a minha vontade traga sofrimento para você? Eu ouvi, gente, sabe, essa voz. E eu chorei mais ainda. E eu falei: amém, Senhor. Se o Senhor está comigo, que eu sei que o Senhor está, eis-me aqui para a tua vontade. Porque eu sei que o Senhor está comigo, eu posso todas as coisas. Porque o Senhor vai me fortalecer. Porque o Senhor é a minha força. Sabe, queridos, o Espírito Santo está conosco, Ele nos fortalece. E seja qual for os processos que eu ainda vou passar, eu sei que o Espírito Santo sempre vai estar comigo, Ele sempre vai estar com você. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, uma das características é autocontrole, né? É realmente dar o controle para Jesus. Jesus está aqui a minha vida. Vem controlar a minha vida.
eu quero a tua vontade, né? Isso é viver uma vida de cruz, sabe por quê, queridos? Não amadureceremos se nós não passarmos pelo processo da cruz. O processo da cruz é morrer para a nossa vontade. Jesus morreu para a vontade dele, para fazer a vontade do Pai, para cumprir um propósito, para que hoje você estivesse aqui, para que hoje você fosse liberto, salvo, para que você tivesse vida e vida em abundância. Esse foi o processo pelo qual Jesus sabia que ele precisava passar para que você recebesse vida, para que eu e você fôssemos alcançados pela graça do Senhor. Então esse processo todo que nós estamos passando e que nós ainda vamos passar, vai beneficiar a sua vida, a minha vida, e vai beneficiar muitas pessoas, vai beneficiar a sua família, vai beneficiar a nossa cidade, amém? Em nome de Jesus, vai trazer grandes benefícios. Eu creio que assim como o processo da cruz, né, que Jesus passou, trouxe benefício para o mundo inteiro, também o processo que nós passamos vai trazer benefício para o seu casamento, para a sua vida, para o seu futuro. Deus está te preparando para coisas grandes. Deus está te preparando, mas para Ele te dar coisas grandes, você precisa ter maturidade. Você sabe o filho que você tem, você sabe os filhos que você tem. Se eles têm maturidade para receber algo que tantas vezes eles querem, né? Às vezes querem, e aí às vezes você sabe, não, você não tem, né? Você não pode ter isso agora, você não tem idade para isso, está entendendo? Então, Deus também é assim conosco. A segunda coisa, coloca aí, vai analisando, é alguém que não vive por seus sentimentos, não deixa que os seus sentimentos a governe e a controle, sabe? Não é aquela pessoa, porque hoje eu não acordei legal, sabe? Ontem eu soube uma notícia, me deixou para baixo, eu acho que eu nem vou na igreja, eu acho que eu nem vou, eu acho que eu não vou deixar. Sabe, queridos? Não, independente das emoções, independente das circunstâncias, está entendendo? Eu ouvi essa notícia, alguém falou de mim, glória a Deus, aleluia. Eu vou continuar firme servindo ao Senhor. Tem pessoas que desistem por tudo. Desiste do trabalho, desiste da faculdade, desiste de estudar, desiste de congregar, desiste da família, desiste do casamento, desiste dos filhos. Então, não deixar nossas emoções nos controlar. Isso é maturidade. Vai ficar triste? Sim. Vai ficar irritado? Fica. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. A ira vem? Vem. Você fica chateado? Fica. Vocês ficam chateados? Eu também fico. Eu fico também, né? Às vezes, recebemos notícias que nos deixam assim, emocionalmente, né? Tristes. Mas não deixar aquela circunstância, não deixar as emoções tomar o controle, nos levar a tomar decisões que vai afetar a família, o futuro, está entendendo? Então, o nível de maturidade. Outra coisa, alguém consistente, alguém que tem maturidade, é alguém que é consistente, é alguém que é firme no seu propósito. Ele está ali pela manhã, eu contei aqui o exemplo do apóstolo Paulo, lá no livro de Atos, no capítulo 14, quando ele entrou em uma certa cidade ali para pregar o evangelho, e ali, né, houve ali oposições, e muitas pessoas, né, fizeram um grupinho, se levantaram contra ele, apedrejaram de tal maneira ele, que pensaram, agora ele morreu, arrastaram ele para fora da cidade, disseram, agora o apóstolo Paulo está morto, nos livramos desse cristão fanático, né? Mas de repente, o apóstolo Paulo se levantou, todo ensanguentado, né? Recebeu tantas pedradas ali, se levantou, se limpou, entrou de novo na cidade, ali ainda fez contato com alguns novos convertidos, saiu,
voltou de novo para a cidade que ele já tinha fundado muitas igrejas, fazendo a supervisão. Sabe o que é isso? Consistência, firmeza no propósito. Eu tenho um propósito, eu estou firme, pode vir o que vier, eu vou continuar. O Senhor é minha força, amém? Um cristão consistente, um homem e uma mulher consistente. Outra coisa também, uma característica de alguém que tem maturidade, é a generosidade. Alguém que tem maturidade é alguém que tem a alma generosa, que ele é generoso com o seu tempo, que ele é generoso com a sua vida, em se disponibilizar a servir outras pessoas, sabe? Alguém maduro é aquela pessoa que sempre está disposta, sempre está disponível, seja ajudar, seja aconselhar, seja ouvir, seja visitar, seja até ajudar financeiramente. É alguém que tem uma alma generosa. Isso também faz parte das características de uma pessoa que tem maturidade. É alguém que não precisa que ninguém, o convença a doar alguma coisa. Não, logo ele tem a alma tão generosa. Eu quero ajudar. Com o que eu posso ajudar? Como que eu posso servir, É disposto a ajudar as necessidades dos outros. E outra característica também é a humildade. A humildade também é uma característica de alguém que tem maturidade. Essa pessoa, ela é rápida para perdoar e difícil para se ofender. Ela é fácil. Aí você fala, pastora, eu não. Para me perdoar, sinceramente, se eu estou certo, então eu estou certo. Queridos, amados, vamos subir um degrau na nossa maturidade. Perdoar, seguir perdoando, 70 vezes 7, até que Jesus volte. É amar. Deixa eu falar uma coisa, Deus vai nos perdoar por toda a vida, e nós não somos perfeitos. Então, se nós não perdoamos aqueles que nos ofendem, o que a oração do Pai Nosso diz? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Só que tem alguns que só fazem a primeira parte do perdão, esquece da segunda parte. Senhor, me perdoa, mas a segunda parte é assim como nós perdoamos. Senhor, assim como eu perdoei o meu marido, perdoei meu filho, perdoei minha filha, perdoei minha sogra, perdoei meu sogro, perdoei o fulano, perdoei o patrão, eu perdoei, Senhor, assim como eu tenho perdoado, Senhor, me perdoa também. É assim. Esse é um nível de maturidade, sabe? As pessoas vão nos ofender, as pessoas vão te machucar. Não existe ninguém perfeito, gente. E se tiver um lugar perfeito, quando eu chego, já não é mais perfeito, porque eu não sou perfeita. Não existe a família perfeita. Às vezes você olha a grama do vizinho tão verdinha, Aí, eu quero ir para lá por casa do vizinho, porque lá deve ser 1000 maravilhas, Você vai ver que não. Você vai ver que talvez aquele vizinho, deixa eu falar para você, talvez aquele vizinho está fazendo coisas, está se deixando passar por processos, para que a grama esteja verdinha. Então, às vezes, a pessoa não quer passar pelo processo, ela quer pular para outro lugar, ela quer sair daquele lugar. Nós morávamos lá em Santarém, em uma casa, que na frente, assim, uns 50 metros mais ou menos, bem que era de grama, um jardim. Eu sempre gostei de muita planta, Aqui que eu tenho poucas plantas, mas na Santarém sempre eu tive muita planta, samambaia, e flores. E aí, o Elcio comprou assim uma mangueira bem grande, porque era 50 metros, era muito, para estar andando de balde, para molhar as plantas. E ele comprou uma mangueira bem grande, e era grama, e as plantas, e todo dia eu molhava, todo dia. É um prazer de estar molhando, porque a gente já vai cuidando das plantas, a gente já está orando, sabe, Ela está ali, sabe, eu amo, sabe, gente, pela manhã, às vezes, agora não, que a gente não está tomando café, por causa do jejum, mas
de pegar uma xícara de café, de pegar uma xícara de chazinho, sabe? E aí eu vou lá na minha samambaia, né? E já vou molhando, e já vou ali, né? Tirando as folhinhas velhas, tá entendendo? Cuidando delas. Olha, é muito gostoso, muito legal isso. E aí, tinha uma irmã que morava bem próximo da nossa casa, e ela falava, pastora, eu não entendo. A grama de todo mundo está morrendo e a sua está verdinha. Tempo do verão, do seco, sabe? E a minha grama estava verdinha. E a dos vizinhos, de todo mundo, né? Estava seca, seca, seca. E ela, como assim? Falei, é o preço que tem que pagar. Para a grama estar verdinha, tem que pagar um preço. Vai acordar mais cedo, molhar, puxar essa mangueira, que era uma mangueira bem grossa, puxar. Tem que poldar as plantas. Tem um dia que eu tiro, né? Para fazer a faxina no jardim. E a nossa casa era bem no meio. E, se eu não me engano, mais 50 metros, nós fizemos um pomar. Nós plantamos plantas frutíferas, que quando nós viemos para cá, ficou lá ainda sem dar frutas, e depois de uns anos nós voltamos, e nós fomos visitar essa casa onde nós morávamos, quando nós olhamos o quintal, lá o pomar atrás, as frutas, né? Os pés de tangerina, assim, chega, estava arriado de tanta fruta, né? O pé de laranja, era muitas frutas, né? Bem, cupuaçu, né? Arriando os galhos, assim, nós tínhamos plantado tantas plantas, mas é o preço, né? Para nós termos uma grama verdinha, para nós colhermos, nós precisamos pagar um preço. Então, queridos, é o preço de perdoar. É o preço de seguir perdoando. Deus lida conosco com etapas. Nós estaremos no processo de crescimento por toda a nossa vida. Olha que fala no livro de Filipenses, no capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículo 12. O apóstolo Paulo fala o seguinte: não que eu já tenha obtido tudo isso, eu já tenha me tornado perfeito. Não, ele fala, eu não sou perfeito. Até agora ainda, não aprendi tudo quanto devia. Mas continuo trabalhando para aquele dia, quando finalmente eu serei tudo aquilo para o que Cristo me salvou e quer que eu seja. O versículo 13 fala: não, caros irmãos, não sou ainda tudo quanto devia ser, porém estou concentrando todas as minhas energias para insistir nesta única coisa. Olha o que o apóstolo Paulo fala: não sou ainda tudo quanto deveria ser. Nós estaremos no processo até Jesus voltar, sabe? Esse crescimento aí, essa modelagem, esse forno, sabe? Mas sabe o que vai fazer diferença? Nós nos enchermos do Espírito Santo. Amém? É a cada dia você colocar sua dependência em Deus. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Um bebê cristão não é feliz. Um cristão imaturo não é feliz. Porque tudo é motivo de problema, é motivo de queixa, é motivo de murmuração, de reclamação, sabe? Então nós precisamos amadurecer, porque senão nós não seremos felizes. Não podemos controlar nossas circunstâncias. Você não pode controlar tudo ao seu redor. Então, se nós não podemos controlar nossas circunstâncias, nós podemos pedir para o Espírito Santo vir nos controlar e pedir para Ele nos mudar. Porque se nós mudarmos, a nossa mudança vai refletir ao nosso redor. A nossa mudança vai refletir no meu casamento. A minha mudança vai refletir no meu trabalho. Você não pode mudar aquela pessoa, você não pode mudar o seu marido, você não pode mudar a sua esposa, mas você pode mudar as suas atitudes. Você pode mudar, né? E subir um nível de maturidade. Porque muitas vezes a nossa oração é essa: muda o fulano, muda o ciclano, Senhor, muda, Senhor. Mude a sua oração e comece a falar: muda-me, transforma-me. Quebra esse vaso, faz de novo, Senhor. O que tem aqui de sujeira? Eis-me aqui. Essa deve ser nossa oração agora, queridos. Precisamos detectar e remover obstáculos que impedem o nosso crescimento. A palavra de Deus
ela é o nosso espelho. Ela vai nos mostrar aonde nós precisamos mudar. A palavra de Deus, isso que você está ouvindo agora, a ministração da palavra, a meditação na palavra, ela é um espelho, ela vai nos mostrar. Quando eu leio a palavra, Deus está falando comigo e falando: eu quero mudar você nessa área, deixa eu transformar você, deixa eu te modelar, deixa eu colocar você no forno. A palavra de Deus é o nosso espelho, e nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos mostre aonde estamos sendo bebês, aonde precisamos de mudança. Nunca mudaremos se nós não aprendermos a receber a correção de Deus e nos deixar ser convencido pela palavra de Deus. Nós precisamos nos abrir para a correção de Deus. Muitas das vezes a nossa tendência é pular fora do forno. Está queimando, está doendo, igual a xícara, né? Ai, que negócio é esse? Está me apertando. Ai, está doendo, quer me matar, Senhor, tu não me ama. Está reclamando do processo, né? Nós nunca vamos mudar se todo o tempo nós tivermos essa atitude. E anos após anos, a mesma pessoa, a mesma característica de imaturidade. Quando Deus disciplina, é um ato de amor. Porque Deus, Ele disciplina quem Ele ama. Então, se Ele nos corrige, se Ele nos disciplina, é porque Ele nos ama. Quando você disciplina o seu filho, a sua filha, é porque você quer o mal para ele? É porque você quer o pior para ele? É porque você quer descontar sua raiva nele? É porque você está corrigindo para que ele não faça, para que ele não tenha aquela atitude, para que ele possa amadurecer. Assim também é Deus conosco. Ele ama e Ele vai disciplinar. Ele está nos mostrando onde precisamos mudar. Aonde você precisa de mudanças? É nas suas emoções? Você se deixa levar facilmente pelas suas emoções? Você facilmente se ofende? Você facilmente não perdoa? Não pede perdão? Você é alguém que facilmente abre mão do propósito, do chamado, daquilo que Deus colocou no seu coração? O que o Senhor precisa, o que Ele quer tratar na sua vida? O que Ele quer tratar em você? Se abra para a vontade de Deus. Você vai ver que você vai experimentar o plano poderoso do Senhor. E para concluir, nós não podemos esperar que Deus mude as pessoas para que sejamos felizes. Não espere que as pessoas mudem para você ser feliz. Deus vai usar pessoas com as quais você convive para irritar você. Amém? Alguns, né? Para te irritar. Sabe por quê? Para mudar você. Você poderá tentar fugir de algumas pessoas, mas não vai conseguir fugir de todas as lixas que Deus vai colocar perto de você. Você até vai tentar fugir, mas essa pessoa que talvez está pegando no teu pé, é Deus usando para te amaciar, para te modelar. É o forno, é a tinta. Então, mude a sua oração de: Senhor, mude aquilo, mude aquela pessoa, mude meu marido, mude a minha esposa. Para: Senhor, muda-me. Amém? Muda-me, Senhor. Eis-me aqui para o processo. Queridos, o segredo dos segredos é o Espírito Santo na nossa vida, é nosso relacionamento com o Espírito Santo. É você ter intimidade com Deus, com a palavra. É a sua vida de oração. É você falar com o Senhor todos os dias e dizer: Senhor, me ajuda. Sabe o que o Senhor te fala nessa noite? A minha graça te basta. A graça do Senhor é tudo que nós precisamos. E ela nós temos de graça. A graça nós temos de graça. Então fique sobre os seus pés agora nesse momento.